Bom dia, sou Rafael Andrade e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre óptica, conteúdo do segundo ano do ensino médio para vocês. Óptica, ela fala muito sobre como a luz se comporta. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a natureza da luz, diferenciar um pouquinho sobre as ondas e aí vocês vão ver como funciona a óptica. A natureza da luz. Em 1704, Isaac Newton ele começou a falar um pouquinho sobre como funcionava a luz. E depois ele fez um teste com prisma e ele conseguiu decompor a luz. E com isso a gente começou a entender um pouquinho como a luz fazia para de uma luz branca se tornar várias cores diferentes. E ele propôs algumas relações. Dentre elas, ele começou a explicar na obra dele chamada Optics, como tratava a luz para ela chegar de uma luz branca, que é a luz que vinha do Sol, e ela se dividia em vários feixes de luz diferentes. Como a luz ela é uma onda, ela tem frequências diferentes. E quando a gente pega e passa ela por dentro do prisma, a gente consegue decompor a luz. Dentre as várias noções que a gente tem em relação à luz, uma das coisas que a gente tem que observar sempre, nesse momento agora, é o caráter dela como onda. Posteriormente, na física moderna, a gente conseguiu instituir a dualidade da onda-matéria com efeito fotoelétrico. Mas, inicialmente, a gente trata a luz somente como onda, que é o que a gente vai falar um pouquinho sobre ela. A luz, se vocês tentarem transportar qualquer coisa que não seja energia, ela vai ser descaracterizada por quê? Porque toda onda ela transporta energia sem transportar matéria. Diferente daquela ideia que a gente tem da onda do mar. A onda do mar ela transporta matéria, né? Principalmente as pessoas que pegam a onda para poder surfar. Então, a onda eletromagnética, que é a luz, ela não pode transportar matéria, tá? Então, a luz é composta por corpúsculos materiais que existem independentemente da visão. Quando a gente fala de corpúsculo material, a gente está falando, por exemplo, de uma matéria que é infinitesimal de pequena. Ela é extremamente pequena. Ela é tão pequena que a olho nu a gente não consegue enxergar as partículas de luz. A luz, ela, quando passa por algum meio material, esse meio é chamado de translúcido. Nem todo meio material ele consegue passar a luz. Por exemplo, quando a gente fala de algum meio material que ele é fosco, ele retém a luz, né? Então a luz não consegue passar através dele. Então é um meio que a gente não chama de translúcido. Por exemplo, um material transparente ele é translúcido. Existem materiais que eles são transparentes, né? Que conseguem passar a luz, e existem materiais, por exemplo, no caso de um vidro, que ele passa a luz, mas ele causa uma pequena distorção. Aí essa pequena distorção é um dos fenômenos que a gente vai trabalhar dentro da ondulatória, né? A gente vai ter reflexão, a gente vai ter refração. Por exemplo, a luz do Sol, quando ela passa pela nossa atmosfera, que tem uma camada de água, ela pega e sofre um pequeno desvio, e esse desvio faz com que a gente enxergue o céu azul. Caso a gente observe o céu durante vários períodos do dia, você consegue notar uma pequena mudança nessa tonalidade. Até quando você chega ali perto do entardecer, quando o sol está perto de se pôr, você vê aquele tom vermelhado, alaranjado, que é porque a luz já está entrando num ângulo completamente diferente do que ela entrou no início do dia. Segundo Newton, né, quando enxergamos um corpo é porque ele envia essas partículas aos nossos olhos. Esse princípio aí, Newton ele definiu muito bem, porque ele fala sobre como nós enxergamos as coisas. A luz, a gente só consegue observar qualquer objeto se a luz pegar e incidir sobre ele, ou seja, se a luz for jogada sobre ele, e essa luz tem que retornar para os nossos olhos. Então, se a luz bater no objeto e não voltar para o nosso olho, a gente não enxerga ele. Tanto que a maioria dos problemas de vista que vocês vão estudar depois, na parte geométrica, vocês vão ver que eles são o olho recebendo a luz de maneira errada. Então, por exemplo, no astigmatismo você tem pequenas crateras, que a luz entra nessas crateras e desvia um pouco, e aí forma depois ou antes do cristalino, formando aquelas duplas imagens, ou então aquela imagem que parece um fantasminha. Isso faz com que, por exemplo, bordas elas fiquem descaracterizadas para uma pessoa que sofre de astigmatismo. Na miopia também, a imagem forma antes do cristalino e por aí vai. Todos os problemas de vista, eles são baseados nisso, em como você recebe a luz, né? E quando Newton ele conseguiu instituir como a luz fazia para
focar no objeto, voltar para o nosso olho, ele começou a descrever como a luz podia se propagar no meio. E essa propagação é que faz com que a gente consiga enxergar de maneira adequada. A visão segundo Newton. Newton ele falou que a luz, né, ela vem, incide sobre o objeto, né? Você está vendo aqui o raio de sol vem, incide na árvore e ele retorna para os nossos olhos. Aqui é a mesma coisa, o raio de sol vem, incide sobre as folhas e retorna para o nosso olho. Então, se você, por algum motivo, a luz não conseguir chegar no seu olho, você não vai enxergar aquilo ali. Tanto que quando a gente vê em física moderna alguns paradoxos que existem, por exemplo, se você conseguisse viajar na velocidade da luz e você olhasse para um relógio, o último momento que você olhou para o relógio antes de entrar na velocidade da luz seria a imagem que você ia ter como se fosse uma foto. Você não ia conseguir ver a alteração no relógio justamente porque a luz não consegue chegar no seu olho de volta, entendeu? Então, essa hipótese que Newton falou, ela foi até hoje estudada e a gente consegue manter ainda o mesmo padrão. A luz incide no objeto, o objeto reflete, né, essa luz para a gente. As cores que a gente enxerga das roupas, elas são devido a essas pigmentações. Pigmentações que ficam na roupa, elas fazem um processo de reflexão para o nosso olho. Então, por exemplo, quando você enxerga o azul, na verdade a luz está batendo, branca, nele, né? Ele está absorvendo todos os espectros menos o azul. Aí o azul ele é refletido, aí ele vem para o seu olho. Então você enxerga ele azul. Quando a roupa é branca, ela está refletindo todas as luzes que está sendo incidido sobre ela. E a preta, ela absorve toda a luz. Como a luz ela transporta energia, que nesse caso a gente pode ver, no caso da luz do sol, ela transporta energia em forma de calor. Quando a gente sai com uma roupa escura na rua, a gente sente mais calor. Por quê? Porque a luz incide sobre a gente, né? Aí ela é acumulada ali na sua roupa, porque ela capta toda a luz, ela absorve toda a luz, então você sente mais calor. Por isso a sua mãe estava certa quando ela falava para você não sair de roupa escura em dia muito claro. Outra coisa que acontece muito com a gente é quando a gente usa muita roupa clara, a gente sai na rua, a gente tem uma diferençazinha de cor no pescoço, nos braços. Porque quando a gente usa muita roupa clara, como ela está sendo refletida a luz, muitas vezes ela volta e pega no nosso braço. A chamada teoria crepuscular da luz foi amplamente aceita pelos físicos e pode ser usada até hoje para explicar diversos fenômenos. Existiam alguns fenômenos que não eram contemplados pela teoria crepuscular. Quando ele fala disso daí, é porque um dos efeitos que não eram contemplados era essa questão que eles começaram a observar algumas coisas que a luz fazia que não comportava exatamente como um corpúsculo, como uma massa. E aí, Young, ele começou a falar sobre, que é o Thomas Young, ele começou a falar sobre a luz se comportar como uma onda. E aí, algumas coisas começaram a ficar um pouco mais claras para as pessoas. Tanto que ele conseguiu demonstrar isso daí, ele fala que no efeito de dupla fenda. A experiência da dupla fenda, ele faz uma vedação e emite uma luz e ele pega os padrões que ela forma no material no anteparo e ele consegue estudar aquilo ali e ver qual é o comportamento que está vindo daquela luz. Quando ele instituiu isso daí, ele conseguiu falar comprovar, né, de uma vez por todas, que a onda ela não era uma partícula em si, né? Ela não era um pedaço de nada, ela era uma onda. Então essa teoria aí do Thomas Young, ela considerava o que Newton falava, né, claro, mas não como uma coisa corpuscular, e sim como uma onda. A partir de 1800, a teoria crepuscular foi perdendo prestígio e foi substituída pela teoria ondulatória da luz. Na teoria ondulatória, que é a teoria que a gente utiliza até hoje, com algumas pequenas ressalvas, ela é a teoria que ela conseguiu melhor explicar os efeitos que acontecem. Porque se você parar para pensar em onda e em matéria, quando você fala de matéria, vários efeitos que a gente explica da luz hoje, eles não conseguiriam ser utilizados se ela fosse um corpo, né? Se ela fosse uma coisa corpuscular. Então, a partir dessa teoria de Young, a gente conseguiu dar significado para algumas coisas que a gente não conseguia entender da luz. E até coisas que a gente já tinha explicado antes, que já tinha uma ideia de como funcionava, elas continuaram valendo, só que com algumas pequenas ressalvas, né? Mudou-se um pouquinho o pensamento, mas a ideia acabou sendo salva.
Bom, a teoria ondulatória da luz. A teoria ondulatória da luz, ela fala pra gente que a onda é uma onda eletromagnética, né? Que pode se propagar no vácuo com velocidade imensa. Quando a gente fala de se propagar no vácuo, é muito importante a gente ressaltar que quando a gente fala de onda, a gente tem dois tipos diferentes. A gente tem a onda mecânica, que é o som, por exemplo, e a gente tem a onda eletromagnética, que tem características diferentes. Então, por isso, quando a gente fala da natureza da onda, é importante a gente saber a qual ela pertence para a gente poder classificar e entender os fenômenos que vêm junto com ela. Por quê? Por exemplo, o som no espaço ele não se propaga, porque é uma onda mecânica. Já a luz, por ser uma onda eletromagnética, ela se propaga e ela consegue sair do Sol e chegar até na Terra. Então, se você colocar um despertador no espaço, por exemplo, você vai conseguir ver as horas nele, mas você não vai conseguir escutar quando ele tocar. Isso porque o som ele precisa de um meio material para se propagar. Aí você vai falar, professor, tudo bem, mas quando eu estou lá na minha casa e o despertador está lá perto de mim, eu não estou com ele no ouvido e ele não tem nada entre eu e ele, só o ar. O ar é um meio material, então ele pode se propagar no ar. Tanto vocês vão ver que a velocidade do som no ar, ela tem um valor já, por ser uma velocidade constante, a gente já tem o valor dela e sempre a gente pode utilizar para fazer os cálculos, por exemplo, para medir distância de raio e etc. Essa teoria obteve grande sucesso e conseguiu explicar vários fenômenos como a difração, interferência e ressonância. Quando a gente fala desses fenômenos da onda, se você colocar uma onda se chocando com outra, isso vai causar uma interferência. Por exemplo, no caso de uma onda mecânica, no caso do som, se você colocar uma onda exatamente igual à outra e ela se propagar na mesma direção e em sentido oposto, as duas, quando se encontrarem, essa interferência pode fazer com que elas se anulem. Um som pode anular o outro. Do mesmo jeito que se você colocar as duas na mesma direção, no mesmo eixo, e no mesmo sentido, as duas indo para o mesmo lugar, uma onda ela pode interferir na outra, se somar e aumentar a amplitude dessa onda. Você já vai aumentar a quantidade de energia da onda, e aí essas duas vão se somar e tornar uma onda maior. Esses fenômenos eles só acontecem quando a gente fala de ondas. Então, por ter mudado a teoria de corpuscular para ondulatória, depois do fenômeno que o Young observou no seu experimento, a gente conseguiu explicar essas interferências que acontecem da luz. Algumas regras que posteriormente elas foram colocadas, elas puderam ser contempladas justamente por causa da descoberta que Einstein fez, que é o fenômeno fotoelétrico. Inclusive, o fenômeno fotoelétrico ele consegue dar esse caráter de onda e de matéria, porque ele consegue explicar como a luz pode se comportar, ora como onda e ora como matéria. Esse fenômeno foi o que rendeu para Einstein o prêmio Nobel. O efeito fotoelétrico. No final do século XIX, estudando um novo fenômeno conhecido como efeito fotoelétrico, os físicos perceberam que não dava para explicá-lo utilizando teoria ondulatória. Então, eles se depararam com uma teoria que ela trazia vários benefícios para as explicações referentes à luz, mas ao mesmo tempo ela trazia alguns empecilhos. Por quê? Porque a gente tinha uma luz que se comportava como onda, né, em vários experimentos, mas em alguns experimentos ela se comportava como corpúsculo, como matéria. E isso começou a causar um pouco de divergência. E os físicos ficaram num entreposto, porque eles não sabiam como explicar que a luz conseguia se comportar dessas duas maneiras. Então Einstein, em 1905, ele fez uma experiência e explicou satisfatoriamente esse efeito. A gente fala satisfatoriamente porque, inicialmente, a explicação que Einstein deu, algumas pessoas não conseguiram entender completamente, e aí foi depois que foi ser comprovada e de maneira mais coerente. Segundo ele, a luz é composta de pacotes de energia, denominados fótons, retomando a ideia corpuscular, e essa interpretação lhe rendeu, em 1921, o Prêmio Nobel de Física. Como a gente está falando, a teoria da ondulatória, que é o que a gente passa durante o ensino médio quase todo acreditando e sendo vista, ela explica a maioria dos fenômenos. Só que em alguns casos, quando a luz é transportada, a gente consegue explicar alguns fenômenos que são os fenômenos corpusculares
através da teoria de Newton. Por quê? Esses fótons que ele fala são pequenos pacotes que carregam essa quantidade de energia. Então, nesse caso, esses pacotes, eles dão a ideia do corpúsculo, né? E aí você vê que ela transporta a energia em pequenos pacotinhos, e aí fica essa ideia. Por que a luz consegue se comportar como onda, transportando energia, e ao mesmo tempo ela consegue ter esse caráter corpuscular? Então, essa sacada que que Einstein teve, ela conseguiu explicar pra gente justamente esse comportamento, que era a única coisa que ficava ali meio... Alguns experimentos mostravam esse caráter dela corpuscular, outros mostravam um caráter de onda. E aí conseguiu resolver essa dualidade para os físicos da época. E aí fica aquela questão. Einstein, uma das maiores contribuições dele foi a relatividade? Foi. Mas o prêmio Nobel dele foi justamente por causa do efeito fotoelétrico. Então, como a gente vê a luz hoje em dia? Bom, nos dias atuais, não dá pra gente conseguir separar esse caráter da luz. Falar assim, não, ela é só onda ou ela é só matéria, né? Então, para que a gente consiga trabalhar com a luz de maneira mais coerente, a gente diz que ela tem os dois caráteres. E como é que a gente fala isso? A gente diz que a natureza da luz ela é dual. Em certas situações ela se comporta como onda e em outras como partícula. É importante ressaltar que as partículas propostas por Einstein são diferentes das propostas por Newton. Essas são feitas de matéria e aquelas são feitas de energia. Por quê? Quando Newton entendeu ou começou a falar sobre a luz, ele acreditava que ela era um corpúsculo de matéria simples. Já Einstein, ele conseguiu ver que ela tinha essa característica de corpúsculo, mas composta por energia, né? Nesses pequenos pacotes que a gente chamou de fótons. Então, elas são uma teoria que consegue validar essa parte corpuscular, mas ao mesmo tempo ela fala pra gente que elas são coisas diferentes. Então, é matéria? Tem teoria, tem. Mas ali não é a matéria como Newton via, então, e sim como um pacote de energia. A cor da luz. Por volta de 1665, enquanto Newton estudava a formação da imagem por lentes, Newton percebeu que havia sempre manchas coloridas nas bordas das imagens. Para entender melhor esse fenômeno, ele escureceu a sala, deixando passar um pequeno feixe de luz por um buraco na janela. Então colocou um prisma triangular no caminho da luz e observou que a luz aproximadamente branca do Sol separava-se em cores do arco-íris. E aí entra aquele efeito que a gente tinha falado. Quando a gente consegue quebrar a luz branca em vários formatos diferentes, a gente consegue decompor a luz. E essa decomposição da luz foi o que conseguiu fortalecer no início das teorias a visão de Newton, porque ele trouxe uma coisa prática e ele conseguia fazer com que todo mundo observasse. Então, por isso que as ideias de Newton foram rapidamente aceitas ali, né, nesse meio, justamente porque ele conseguia trazer um caráter que era fácil de ser comprovado, né? Anos depois a gente vê como a luz tem algumas pequenas diferenças. Aqui está uma exemplificação de como é que foi a descoberta de Newton, e aí você consegue ver que à medida que o ângulo muda aqui, ó, você tem os espectros da luz visível, né, que vai do vermelho até o violeta. Para quem não se lembra, quanto mais rápida, né, ela vai curvando aqui, ó. Então, o violeta é a frequência mais alta que a gente consegue enxergar, e o vermelho é a frequência mais baixa que a gente consegue enxergar. Tanto que quando você mexe com controle remoto, esse tipo de coisa, eles têm um comando que é infravermelho, então ele está abaixo do vermelho. Logo, a gente não consegue enxergar ele. E o ultravioleta, que é o raio que vem da luz do Sol, a gente também não consegue enxergar porque ele está acima do violeta, ultravioleta. Então, ultravioleta a gente não vê porque está acima do violeta, e infravermelho a gente não vê porque está abaixo do vermelho, tá? Então, infra é só um termo para dizer que ele está menor que o vermelho, e o ultra é um termo para dizer que ele está acima do roxo. Esse nome ficou conhecido como dispersão luminosa. Colocando outro prisma, ele descobriu que as cores poderiam ser recombinadas para formar novamente a cor branca. Então ele descobriu que quando a luz entrava branca, ela podia ser decomposta em várias cores diferentes, e ele descobriu que se você pegar as cores que estão entrando já decompostas e passar por outro prisma, elas se unem de novo, formando a luz branca. Então a gente vê aí um efeito de dispersão luminosa, que é quando o feixe vem e abre, né? Então dispersão. E a gente também vê um efeito de convergência, né?
que é quando a luz vem em várias direções e ela converge ali dentro e forma um único feixe. Como Newton era adepto da teoria corpuscular, ele explicou que cada cor era composta por partículas de tamanhos diferentes e que todas as partículas viajando juntas formariam a cor branca. Ao passarem do ar para o vidro, as partículas, por terem tamanhos diferentes, sofreriam desvios diferentes, decompondo-se assim as cores. Na teoria ondulatória da luz, as cores são justificadas pela frequência de oscilação das ondas, em que cada cor possui uma frequência específica. O vermelho é a menor frequência, né, como eu já havia dito, e o violeta é a maior frequência. Assim como Newton falava do tamanho do corpo, dos corpúsculos que compunham a luz, para explicar a cor, a teoria que vinha da ondulatória, ela falava em questão de frequência. Então elas teriam mais ou menos o mesmo tamanho, mas a frequência é diferente. No vácuo, todas têm a mesma velocidade, porém nos meios materiais suas velocidades diminuem de maneira desigual, causando desvio e, consequentemente, a dispersão. As cores também podem ser explicadas utilizando-se o conceito de fóton da mecânica quântica, em que cada cor é representada por um fóton com energias diferentes. O vermelho possui a menor energia e o violeta possui a maior energia. Mais uma vez a gente vê o efeito fotoelétrico ele trabalhando em conjunto, né, com a teoria ondulatória. Que lá a gente vê que o vermelho é a menor frequência, né? Aí aqui com o efeito fotoelétrico a gente diz que o vermelho tem a menor quantidade de energia nesse pacotinho, né? E o que o violeta possui a maior energia. E no caso da teoria ondulatória, a maior frequência, tá? Fenômenos ondulatórios. Corpos que não emitem luz própria podem ser vistos quando iluminados por uma fonte de luz. Ao receber essa luz, o corpo pode deixá-la atravessar, né, que é um efeito de refração, ou pode absorvê-la, é um efeito de absorção, ou pode refleti-la. No caso da reflexão, que é o último efeito, é o efeito mais comum que a gente observa, por exemplo, no espelho. Quando a gente olha para um espelho, ele reflete para a gente a nossa imagem, né? Isso por quê? Porque a luz incide sobre o espelho, a luz que incide sobre a gente vai para o espelho e volta para a gente de novo. Então a gente consegue enxergar o objeto, que no caso somos nós. No caso da reflexão, aqui, ó, vocês vão observar que a luz bate e ela retorna. Já na refração, a luz bate e entra para o meio material. Só que a velocidade, quando ela incide aqui, ó, ela muda. Então esse efeito de refração ele faz com que a velocidade da luz ela mude. E essa mudança na velocidade da luz causa os efeitos que a gente já falou. Por exemplo, a questão da cor do céu, que ela muda justamente porque a luz vem do Sol branca, sofre uma refração, ali quando ela se depara com as partículas que estão na nossa atmosfera, e essa refração que faz essa tonalidade de azul do céu. E a absorção é quando o meio ele absorve aquilo ali. No caso, como a gente já falou também das roupas escuras, quando você sai num dia quente, e ela absorve, e aí absorve a quantidade de energia referente àquela quantidade de luz. Bom, a reflexão luminosa, observe na figura anterior, parte da luz incidente retornou por meio de incidência, no caso para o ar. Podemos então dizer que ocorreu uma reflexão da luz. Essa reflexão pode ser de dois tipos diferentes, regular e difusa. Aqui nos tipos de reflexão a gente vai falar como é que se dá esse tipo de reflexão, regular e reflexão difusa. Na reflexão regular, é dita que também, após a reflexão, continuam mantidas as condições de regularidade do feixe incidente. Por exemplo, se o feixe ele incidiu aqui com 30 graus, quando ele sair, ele vai sair com esses mesmos 30 graus em relação ao plano, né, ao material. Então você vê que a luz ela incide e ela sai exatamente do mesmo jeito. Tá vendo? Os três feixes vêm e eles não sofrem nenhum desvio. Isso porque é uma reflexão regular. Toda vez que a gente tiver algum desvio ou alguma mudança nisso aí, é porque a reflexão vai ser difusa. Aqui a gente tem um exemplozinho de reflexão difusa. A luz está incidindo e aqui, ó, esse primeiro feixe, você vê que ele vem na diagonal e ele sobe. Esse outro feixe aqui, ó, ele vem no mesmo ângulo que o feixe anterior e ele vai para uma outra direção, tá vendo? E o último, ele vai um pouquinho mais próximo
ele mantém o mesmo ângulo, né? Aqui, do ângulo que incidiu. Esse tipo de reflexão, ela acontece quando parte da luz, ela se divide, né? Ele vê um feixe e aí parte da luz, ela corta e aí vai para uma direção diferente. Vocês vão ver que, normalmente, isso acontece por alguma irregularidade que tem na superfície que está refletindo. Um quebradinho, às vezes tem uma parte que é mais reflexiva que outra, e uma calota de luz, por exemplo, às vezes acontece esse tipo de coisa. Quando a gente for falar de espelho esférico, aí vocês vão ver um pouquinho melhor esse tipo de reflexão. Bom, quanto à refração, quando a luz incide na superfície, uma parte atravessa mudando o meio de propagação, ocorre uma refração luminosa. O que ocorre, por exemplo, nesse bloco de água aqui, ó. Se você for ver, quando ela está no ar, ela vem, entra dentro da água aqui, ó, no caso do vidro, né, do aquário, e aí ela sofre uma mudança, né, uma diminuição da sua velocidade, e quando ela sai, ela se comporta aqui, ó. Esse tipo de refração, de fenômeno, né, que é a refração, ele acontece, é um dos fenômenos que a gente vê todos os dias, que eu já falei para vocês, que é em relação a como a gente dá a luz do céu para ser mais azul, tanto que se você pegar ali no período do meio-dia, mais ou menos, é quando o céu vai estar mais azul, que é quando a luz está incidindo e ela está sofrendo a reflexão, e aí ele vai mudando esse ângulo, até a gente sair do azul. No finzinho da tarde, ele está ali no azul bem mais claro, e aí depois ele passa para o vermelho. Se for um dia que tiver muito frio, você consegue observar essa vermelhidão maior, principalmente nas nuvens. Aqui é um mesmo exemplo de refração, só que aqui ele está incidindo na água, tá? O efeito que a gente usa muito refração também é quando a gente usa lentes, por exemplo, no caso do óculos. Aqui a absorção luminosa, o último fenômeno que envolve a luz aqui, ele trata do quê? Justamente da luz incidir e transmitir essa energia para aquele objeto. Um exemplo mais simples que a gente trabalha são os coletores solares. Essa placa que fica em cima da casa, a luz incide sobre ela, aí a água passa, aqui é uma espécie, parece um pouco um radiador de carro, e aí ela fica o maior tempo possível em contato com essa luz, né, na chapa, e ela vai esquentando essa água. No final, que ela passar por todas essas placas, ela vai ir para um reservatório térmico, que é chamado de boiler, e esse boiler vai manter essa água aquecida ali. No final, a água é retransmitida para dentro da casa e você pode utilizar, tomar banho, cozinhar e etc. Já no caso da absorção para a gente sofre o efeito de absorção quando a gente está com uma roupa escura, um tom, não precisa ser preta, qualquer tom mais escuro, quanto mais escuro, mais ele absorve, tá? E os tons mais claros, eles refletem mais, por isso você vai sentir menos calor num dia mais ensolarado. Gente, a gente vai tomar uma aguinha ali, e daqui a pouco a gente retorna com a aula de espelhos esféricos.